tem usado de misericórdia para conosco. E que venhamos estar sempre nesta visão de busca e analisando o texto. Ele hoje nos mostra claramente em seu texto, na palavra de Deus, onde iremos refletir sobre o momento central da igreja, a oração congregacional. Muitas vezes oramos de forma individual, mas há uma beleza, um poder especial quando a igreja se reúne para buscar o Senhor em oração. Em momentos revela a nossa dependência de Deus e nos une, ou possamos dizer, nos traz estar em unidade e no Espírito e na nossa fé, na sua soberania. Ao explorarmos esse tema, que antes não foi dito, mas nós colocamos como quando a igreja ora. Quando a igreja ora, muita coisa acontece. E explorando esse texto, iremos entender a fidelidade de Deus e a nossa finalidade em estarmos orando em união. Historicamente, a oração congregacional sempre foi uma prática vital na vida da igreja cristã. Desde os primeiros dias após a ascensão de Cristo, em Atos 1 e 2, mostram os discípulos reunidos em oração, em uma oração coletiva, em uma oração que é fundamental na formação da comunidade, naquele tempo, cristã primitiva. Então, depois da ascensão de Cristo aos céus, nós vemos agora uma igreja reunida, minha secretária, unida em uma só voz, uníssona, em oração, na busca por Deus, por Cristo, em oração, orando não só em unidade, mas também, possamos dizer, na convicção, na visão congregacional, onde todos estavam ali em oração, em um só propósito. E teologicamente, a oração na igreja expressa nossa dependência total a Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nossa comunhão com Ele e nossa submissão à sua vontade. Quando nós nos deparamos e paramos e entendemos que temos que buscar a Deus, nós estamos entendendo que somos dependentes de Deus. Somos necessitados de Deus, necessitados da sua bondade, necessitados da sua misericórdia, necessitados do seu amor. E o Senhor, Ele nos olha dos altos céus, recebe a nossa oração quando estamos em uma oração sincera, em uma oração uníssona, possamos dizer assim, juntos, unidos com a igreja do Senhor Jesus. Ela reforça a missão da igreja, fortalece os fiéis na fé e promove o crescimento. Sim, o crescimento espiritual. Vemos hoje o desfalecimento de muitos irmãos que outrora, minha missionária, oravam, buscavam, e hoje nós deparamos com pessoas, irmã Cléia, que diz: eu estou num posicionamento que estou vivendo das reservas. Eu vivo da reserva. Mas ora, veja,
a reserva um dia acaba. E quando essa reserva acaba, nós nos apartamos de Deus, nós paramos de buscar ao Senhor, não temos mais intimidade com o Senhor, porque paramos de orar, paramos de buscar e estamos só vivendo das reservas. Mas assim dito, a reserva uma hora, como os carros a combustível, a combustão, quando nós não abastecemos os carros, ele para, ele não funciona. Da mesma forma, são os cristãos. Os cristãos, eles têm que estar sempre em oração, sempre na busca da presença do Senhor. Porque sem oração, nós estamos abrindo não uma vala, estamos abrindo um canal para que o inimigo venha, entre, peleje, entre e faça morada. Quando nós estamos longe de Deus, estamos dando um espaço para que o inimigo venha se andar em nossas vidas. Por isso que o cristão, ele tem que viver em oração, na busca, na intercessão. Aleluia, glória a Deus. E temos visto, infelizmente, muitos que pararam de orar, que pararam de buscar, que pararam de estar na presença do Senhor, achando que o que eles fizeram já é suficiente. O que fizeram para Deus é suficiente, mas como nós temos o costume de dizer, Deus não trabalha com barganha. Ah, Senhor, eu trabalhei tantos anos na tua obra, agora me recompensa. Não, a nossa busca para os céus, para chegarmos lá, tem que ser todos os dias, buscando a Deus aqui na terra, para que venhamos chegar no céu. Se nós pararmos aqui na caminhada, nós não iremos ver a glória de Deus, não nos assentaremos e cearemos com o Senhor, mas estaremos longe de Deus. Por isso que temos que buscar ao Senhor a cada dia, a cada momento, como a Bíblia diz, orai sem cessar, buscai ao Senhor sem cessar. Aleluia, para que não venhamos desfalecer na fé, para que não venhamos parar na caminhada, achando que já fizemos demais para o Senhor. Glória a Deus. Isso nos fortalece a nossa fé, fortalece, promove o crescimento, o nosso crescimento espiritual. Tem pessoas que nós olhamos hoje, nós vemos um desfalecimento na face, pessoas cristãos que vivem na igreja, que estão na casa do Senhor, mas ora, veja, falta alguma coisa nessas pessoas. O que falta? Uma oração, uma intercessão. Ah, mas eu estou orando em casa. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar em conjunto, orar com a igreja, orar juntos, intercedendo um pelos outros. Tem pessoas que não têm, eu oro em casa nos tempos vagos, no tempo que eu posso, no tempo que eu consigo orar, que tem um tempinho ali vago, eu vou e faço uma oração ao Senhor. Eu sei que o Senhor me escuta, sim, o Senhor me escuta, o Senhor te escuta, mas nós temos que não ter um tempinho para Deus, mas ter um tempo para Ele. Um tempinho a gente tem para todo mundo, mas para Deus, que é o nosso poder, o nosso sustentador, o Deus que nos sustenta, que nos dá força para sobreviver, nós temos que deixar uma hora específica. E que hora é essa? A maioria das igrejas tem oração, tem consagração, tem ciclo de oração, mas nós vemos hoje, infelizmente, desculpe as palavras, um flagelo. Pessoas não querem buscar, mas querem agradecer. Sim, chegam de tarde e querem agradecer, mas hoje você não vê pessoas que querem pagar o preço mais de joelhos. Antigamente, quando eu me converti, acredito que a igreja também sabe disso, a igreja é sabedora, a igreja também já vem de velhos tempos aí, de outrora, e sabe que quando nós víamos, era dito isso, quando nós víamos uma mulher de Deus, nós não conhecíamos ela pelo sorriso, nós não conhecíamos a mulher de Deus pelo abraço, nós não conhecíamos a mulher de Deus, o homem de Deus, porque ele falava em línguas. Não, porque quem fala em línguas só se edifica, não edifica a igreja. Mas conhecíamos a mulher de Deus e o homem de Deus quando olhávamos para os joelhos dele. Quando olhava para o joelho, que viam aquelas barrocas pretas, sabíamos que aquele homem e aquela mulher vivia de joelhos, e que era mulher e homem de Deus, porque vivia em oração, vivia buscando. As pessoas, antigamente, logo quando eu me converti, eu via de manhã as pessoas saindo ali em conjunto, muitas pessoas juntos, e eu perguntava para onde aquelas pessoas iam. Eu não sabia o que era isso, consagração, o que era matutino. Eu perguntava, essas pessoas vão para onde? Dizendo, a gente vai para o matutino. E o matutino antigamente não era de 6, de 7 horas, como hoje em muitos lugares são. Eram 4:30 da manhã, até 4 horas da manhã, as pessoas já deixavam, as mulheres, as irmãs, já deixavam o alimento pronto para os maridos saírem,
ir trabalhar, mas iam de manhã cedinho já, todo mundo, e eu achava lindo aquilo, sabe por quê, minha missionária? Porque eles não iam calados, uma chegava, batia na porta da outra, irmã fulana, irmã ciclana, todo mundo se reunia, e ia todo mundo já glorificando a Deus no meio da rua, não tinham vergonha de dizer que eram cristãos e serviam a um Deus vivo. Aleluia. Hoje, infelizmente, vemos pessoas que andam cabisbaixos, que não sabem mais o que é uma consagração, que não sabem mais o que é um momento de oração, que não têm reverência no momento de uma palavra, mas querem agradecer o que sim, tem muita coisa, porque se não fosse as misericórdias de Deus, aleluia, muitos já tinham sido consumidos vivos, aleluia, mas o Senhor estende a sua mão e tem nos ajudado, para irmos trilhando o caminho, para, se assim Deus permitir, e assim Ele quer, nós sair aos céus, e assim nos assentarmos ao seu lado, para cearmos juntos, aleluia. Queridos, mediante esse texto, eu queria analisar com a igreja, o capítulo 4, os versículos 23 ao 31, é um exemplo clássico de oração comunitária. É uma oração comunitária. Após serem libertados Pedro e João, eles voltam para os irmãos e relatam o que aconteceu. Eles se reúnem em oração, aleluia, pedindo coragem e manifestação do Espírito para continuar proclamando a palavra de Deus, aleluia. E isso a gente abre um parêntese. Escute, isso é muito sério. Eu queria que você prestasse atenção. Nós vemos hoje, já percebeu que muitas vezes nós estamos até no momento de oração, mas é difícil alguém dizer assim: ore para que Deus me ajude para eu levar a palavra dele. Por isso que tem momentos que nós paramos e dizemos: vamos fazer uma oração para que Deus dê força, fortaleça, ajude, dê estratégia. Porque as pessoas não querem mais esse compromisso, minha missionária, de estar levando a palavra, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Muitos irão esfriar a sua fé. E quando falamos isso, não estamos falando de pessoas que se converteram há poucos tempos, mas sim de pessoas que já foram dirigentes de ciclo de oração, já dirigiram congregação, já foram coordenador dos jovens, que já participaram na igreja, sentiram o poder e oravam assim: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, me capacita para que eu venha trilhar o teu caminho, para que eu venha fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Assim nós víamos muitos orar. Hoje não. Hoje ora pela minha família, ora pela minha casa, ora pela minha parentela, ora pela minha saúde. Deus, Ele sabe as nossas necessidades, mas o Senhor quer um despertamento nosso, dizer: Senhor, a obra está sofrendo, me ajuda, Senhor, me dá força. Senta no cantinho lá. Salomão tinha lá um templo maravilhoso, sentou no cantinho, Deus falou com ele e disse: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero nada, Senhor, eu quero que o Senhor me dê entendimento e sabedoria para guiar o teu povo. Aleluia. Me ajuda. Isso que eu falei, ouro e prata, eu estou conjecturando, mas o Senhor fala: como não me pedisse riquezas e outras coisas, eu te darei. E o Senhor vem e vai conceder a ele a sabedoria, a inteligência, para que ele venha guiar ao povo. E a Bíblia diz que Salomão era muito inteligente, sábio das suas palavras, sábio das suas atitudes, sábio no que fazia, mas ele buscou a Deus, ele estava buscando a Deus, aleluia, aleluia. E este texto, ele mexe muito conosco, quando a Bíblia diz que eles se reuniram para em oração buscar a Deus entendimento, sabedoria e manifestação do poder de Deus. Manifestação, queridos, não é pular, não é sapatear, não é estar rodopiando, não. É bom, pentecostal? Gosto, eu sou, mas na presença de Deus tem que se ser tudo com decência e ordem.
Não se tem manifestação do Espírito Santo numa igreja que não tem palavra, não tem manifestação do Espírito Santo, uma igreja que não tem oração. Não, você vai ver muito movimento, mas presença de Deus. E a presença de Deus que eu estou falando não é ninguém pulando. É bom, a gente marcha. Eu acho lindo quando a nossa coordenadora sai marchando, Deus cortando. Uma vez ela estava marchando e Deus me mostrava anjos com espada de fogo cortando. Mas olha a estrutura da mulher. Ora, veja que ela está em oração, está de manhã no ciclo de oração, está intercedendo, está nos cultos, está aqui fazendo a obra de Deus. Claro que Deus irá se manifestar, mas uma pessoa que não vem para a oração, não vem para a igreja, não está no culto de doutrina, não está em momento nenhum no culto, como é que Deus irá se manifestar? Não tem como. Mas quando a igreja se une em um só pensamento, Deus ainda faz milagres. Aleluia.